Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta sexta-feira, dia 2 de junho, celebremos em comunhão com toda a Igreja a oitava semana do tempo comum. E o evangelho de nossa meditação está em Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figo. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou a mesa dos cambistas e a cadeira dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. O sumo sacerdote e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinha medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tendes fé em Deus? Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isto vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiver rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai, que estás no céu, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no Evangelho de hoje, Jesus dá um ponto para nós muito importante, né? A oração. Querido irmão, querida irmã, como está a nossa oração? Quando nós estamos diante do altar do Senhor, quando nós estamos na igreja, como está a nossa oração? A oração nos dizem que é um diálogo entre o Pai e o Filho, entre Deus, né, o nosso Criador, e nós, criaturas, filhos de Deus, assim chamados. E nós, como estamos diante do Pai? Como nós estamos dialogando diante do Pai? Pedimos mais, agradecemos mais, pedimos um pouco menos, agradecemos menos. Como está? Isso Jesus vem nos dizer para nós hoje, né? E a minha fé? Como está o tamanho da minha fé? Jesus nos fala, né, no Evangelho que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de uma mostarda, né, muitas coisas haveremos de ter diante de Deus. Assim está a nossa oração. Jesus vem nos falar de nossas orações para que nós possamos dar bons frutos, né? E quantos frutos a gente está tendo? Quais são os nossos frutos? Será que nós estamos dando fruto?
Ou será que nós estamos como esta figueira, né? Grande, formosa, bonita por fora, mas os nossos frutos são os de menos. Não conseguimos dar bons frutos. Queridos irmãos e irmãs, nós abramos o nosso coração diante do Senhor hoje, para dizermos, né, quais são os nossos frutos, quais são os frutos que nós recebemos, quais são os frutos, os dons, né, que nós recebemos. Se nós lembrarmos, domingo passado, recebemos os dons do Espírito Santo, recebemos sobre nós o Espírito Santo. E quais são os nossos frutos que Jesus nos pede no dia de hoje? Quais são as nossas orações? O quanto tempo passamos as nossas orações? Amados irmãos e irmãs, veja que no começo, aqui no Evangelho, Jesus fala, né? Tudo que pedirmos, se acreditai. Será que nós estamos acreditando nas nossas orações? Será que nós estamos acreditando como aquele cego, né? Como Bartimeu? Em meio à multidão, aquele cego conseguiu enxergar que a sua graça estava ali. Era o momento da sua graça. Será que nós também estamos assim nas nossas orações? Será que nós estamos acreditando naquilo que nós pedimos que o Pai vai nos dar? E quando demorar, será que a nossa fé é fortalecida em Cristo Jesus? Meu irmão e minha irmã, que nós possamos no dia de hoje, através deste Evangelho, meditar cada vez mais aquilo que nós estamos falando. Será que nós estamos perdoando quando Jesus fala para nós, né? Tudo que tiver, quando estiveres rezando, perdoai. Será que nós perdoando aqueles que nos ofenderam? Porque quando nós rezamos, nós pedimos a Deus, pedimos ao Pai que nos perdoe, que livre das nossas ofensas. Será que nós estamos perdoando aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos prejudicaram? Será que o nosso coração está sincero nas nossas orações? Querido irmão, querida irmã, que nós possamos no Evangelho de hoje, nesse dia de hoje, abrir o nosso coração para testemunhar a palavra do Senhor. Para que nós possamos vivenciar a palavra do Senhor no dia de hoje. Né? Que nós possamos, né? Que nós nos dedicamos mais a Deus e aos irmãos no Evangelho de hoje. Veja que nós, durante essa semana, né, caiu um pouco a temperatura. Como que está o nosso vivenciar na nossa comunidade, entre os nós, no nosso trabalho? Será que nós estamos vivenciando a palavra do Senhor? Será que nós estamos vivenciando a nossa fé diante do Senhor? Será que nós estamos produzindo fruto nas nossas comunidades, no nosso trabalho? Como que nós estamos chegando no nosso trabalho? Quando eu chego no meu trabalho, quando eu chego na minha comunidade, será que nós estamos ajuntando ou será que nós estamos espalhando? Querido irmão, querida irmã, que nós possamos hoje, neste Evangelho, fazer uma boa meditação. Quais são os nossos frutos? Será que nós estamos dando fruto? Quais são os nossos frutos? Qual é o tempo da minha oração? Como está a minha oração diante de Deus? Como está o meu diálogo diante de Deus, diante do Pai? Como está a minha convivência na minha comunidade, no meu meio social, no meu trabalho, na minha família? Como que eu estou vivendo? Querido irmão, querida irmã, que nós possamos abrir o nosso coração no dia de hoje e meditar sobre este Evangelho, sobre as minhas orações, sobre os meus frutos. Será que nós estamos dando fruto? Aqueles frutos que o Senhor nos pede? Querido irmão, querida irmã, uma abençoada sexta-feira e que neste Evangelho nós levamos a palavra de Deus e aonde fomos, conseguimos dar bom fruto através das nossas orações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.